O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é um trecho do Salmo 23, um dos textos mais conhecidos da Bíblia e uma das mais belas declarações de amor de Davi ao seu pastor, Deus. E nos escritos originais, esse texto ele apresenta revelações bastante profundas e que valem a pena a gente sentar e refletir um pouco sobre elas. A gente sabe que os salmos eles são originalmente canções e as canções elas são compostas por duas partes constituintes. As canções elas são compostas essencialmente pela música, que é a parte melódica, a melodia da canção, e a letra, que é a poesia da canção ou o poema propriamente dito. A gente não tem mais acesso às melodias originais dos salmos. A gente não sabe qual era a maneira como eles eram cantados na época em que eles foram compostos. O que chegou até nós, o que a gente tem acesso hoje, é apenas a letra da canção, ou seja, a poesia. Nós podemos dizer então que no livro dos Salmos existem 150 poemas. Então, se você gosta muito de ler os Salmos, se você aprecia muito a leitura dos Salmos, a partir de hoje você não pode mais dizer que não gosta de ler poesia, tá bom? Combinado? E existem algumas particularidades da linguagem poética. Assim como todos os outros tipos textuais, a linguagem poética possui as suas particularidades, né? Uma delas é o fato de ser a linguagem poética uma linguagem subjetiva, é uma linguagem figurada. Quando a gente lê poesia, a gente tenta encontrar um plano metafórico, um plano figurado e atribuir a ele um significado. Quando a gente lê poesia, a gente tenta basicamente encontrar o que é que o texto diz sem dizer. A gente tenta encontrar as entrelinhas do texto para a gente saber o que é que ele está dizendo, tentar chegar a uma interpretação. É assim que a gente lê poesia e é por isso que a linguagem poética é tão fascinante. E por causa dessa particularidade da linguagem poética, ela acaba abrindo o leque das possibilidades de interpretações. Umas são mais profundas e outras nem tanto assim. Mas todas essas interpretações, desde que sejam respaldadas com elementos do texto, desde que eu possa provar a minha interpretação com elementos do texto, nós dizemos que essa interpretação é válida, é uma interpretação pertinente. No caso do Salmo 23, no original em hebraico, aqui no primeiro versículo, que a gente leu no início do nosso estudo como "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", ele no original em hebraico traz algo semelhante a isto: Adonai roi lo esha. O meu hebraico não é lá grande coisa, mas é algo semelhante a isto: Adonai roi lo esha. E o João Ferreira de Almeida, quando ele construiu essa tradução Almeida que a gente conhece, ele optou por traduzir esse versículo dessa maneira: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas esse versículo ele também possui outras possibilidades de traduções. Ele também poderia ser traduzido da seguinte forma: O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou O Senhor meu pastor não me faltará. Todas essas traduções elas são válidas e são coerentes com o texto original. Mas perceba que essas duas últimas traduções que eu apresentei, tanto "O Senhor é meu pastor, de nada terei falta", quanto "O Senhor meu pastor, não me faltará", elas favorecem a construção de uma interpretação muito mais profunda do que aquela que a gente está acostumada a ver sobre o Salmo 23, do que aquela que a gente está acostumada a ouvir nos nossos sermões. Quando a gente percebe por essa outra tradução, a gente consegue chegar a uma interpretação muito mais profunda. A gente consegue entender que Deus ele é suficiente para nós. Perceba, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, porque Ele é suficiente para mim. O Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada, porque Ele é tudo que eu preciso. O Senhor, meu pastor, Ele mesmo não me faltará. É claro que para chegar a essas interpretações muito mais profundas, a gente não precisa necessariamente descartar interpretações mais superficiais, como a gente já está acostumado a ouvir. Todas essas interpretações são válidas porque são confirmadas ou alicerçadas com os elementos do texto. Mas quando a gente chega a essas interpretações mais profundas, a gente consegue entender que Deus ele é suficiente para nós. Deus é tudo o que nós precisamos. E então a gente consegue construir uma reflexão muito interessante baseada nesse texto.
Se Deus é tudo que nós precisamos, como tem sido o nosso relacionamento com Ele no nosso dia a dia? Se Deus é suficiente para mim, como eu tenho buscado a Deus? Eu tenho buscado a Deus para buscar satisfazer as minhas vontades? Ou eu tenho buscado me relacionar com Deus por saber que Ele mesmo é tudo o que eu preciso? Essas reflexões, elas são bastante desafiadoras, mas elas também são bastante pertinentes, principalmente para este tempo odierno, em que as pessoas elas estão cada vez menos interessadas em Deus, cada vez menos interessadas nos projetos de Deus para a sua vida e cada vez mais interessadas nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos e em si mesmas e em seus projetos. É muito importante que a gente, como seguidores de Deus, venha entender que Ele é tudo o que nós precisamos e nós podemos encontrar nele o nosso lugar de realização e o nosso lugar de plenitude. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja dos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, ele faz uma declaração que tem a ver com esse assunto. Ele, quando encontrou Jesus e teve a revelação da sua graça, ele diz: tudo perde o seu valor quando comparado à grandeza de Cristo. Naquele momento, ele encontrou em Deus o seu lugar de plenitude. Ele encontrou na graça de Jesus a sua realização e, por isso, para ele, todas as outras coisas passaram a ser completamente sem valor. Eu gosto muito desse texto, principalmente da maneira como foi traduzido pela paráfrase A Mensagem. A paráfrase A Mensagem, ele traduziu da seguinte forma esse texto: sim, todas as coisas que um dia considerei importantes nada mais valem na minha vida. Comparado com o alto privilégio de conhecer a Cristo, meu Senhor, em primeira mão, tudo mais é insignificante. Por meio dessas palavras, o nosso querido apóstolo dos gentios, ele expressou a sua satisfação de conhecer a Deus e de encontrar nele o seu lugar de pertencimento. O apóstolo Paulo, por meio dessas expressões, ele diz: olha, eu tinha muitas coisas na minha vida em que eu considerava muito valiosas, mas quando eu conhecia Jesus, todas elas se tornaram insignificantes, porque Ele, de fato, é o meu lugar de realização. Ele é tudo que eu preciso e a minha plenitude está no centro da sua vontade. É claro que com isso nós não estamos sugerindo que a partir de agora nós não devemos mais buscar conquistar prosperidade no nosso contexto terreno. Não vamos mais buscar conquistar os nossos sonhos, os nossos ideais. Não, de maneira alguma. Nós devemos sim buscar conquistar os sonhos. Eles fazem parte da dinâmica da vida. É importante sonhar e é importante tentar conquistar e realizar esses sonhos. Mas o que eu estou tentando explicar aqui para você é que quando nós entendemos que Deus é o lugar da nossa plenitude, é o lugar da nossa realização e o lugar do nosso pertencimento, nós não precisamos mais viver ansiosos e inquietos pelas coisas efêmeras deste mundo. Foi o próprio Mestre Jesus que nos ensinou a viver dessa forma. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6 e no versículo 26, o próprio Mestre Jesus convida os seus ouvintes a fazer uma reflexão bastante interessante. Ele diz assim: observem as aves dos céus. Vejam, elas não plantam, elas não colhem, não acumulam em celeiros, mas mesmo assim o Pai Celestial as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Com aplicações dessa natureza, Jesus estava sempre direcionando a atenção dos seus seguidores para o relacionamento com Deus, tentando explicar para eles que em Deus nós conseguimos encontrar o nosso lugar de realização, que a nossa realização não está nas coisas efêmeras desse mundo, que o nosso lugar de plenitude está no centro da vontade de Deus e que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas são acrescentadas à nossa vida. E por que eu trago essa reflexão? Porque muitas vezes nós estamos inquietos ou ansiosos por realizações que a gente ainda não conseguiu alcançar. E, na verdade, sonhar é muito importante para a dinâmica da vida. É importante para a nossa vida que a gente estabeleça sonhos e metas e objetivos e que a gente busque alcançar esses sonhos. Tudo isso é saudável, mas a gente não pode associar o sentido da nossa própria vida a realizações aqui na Terra. Deus quer que nós coloquemos nele o sentido da nossa própria vida e não nas realizações dessa terra. Talvez você tenha um sonho de construir estabilidade financeira, talvez você sonhe em viajar para outros países, talvez você sonhe em terminar a faculdade, em construir uma família, talvez você queira casar e ter filhos. E você pense da seguinte maneira: quando eu conseguir isso, aí sim a minha vida vai ter sentido. Talvez você esteja adiando a sua própria vida para depois dessa realização.
você esteja deixando para viver depois de alcançar o seu sonho. Ah, mas quando eu casar, aí sim a minha vida vai ser cheia de sentido. Quando eu conseguir estabilidade financeira, aí sim a minha vida vai ter sentido, aí sim eu vou viver. Não! A sua vida tem sentido hoje. A sua vida tem sentido agora. Deus te fez com um sentido. A Bíblia diz lá no Salmo 139 que quando você era uma substância informe, Deus mesmo construiu um propósito para a sua vida e o registrou no seu livro precioso quando você era uma substância informe. Deus construiu o sentido da sua vida. Nele se encontra o sentido da sua vida. Não deixe para viver depois de alcançar uma realização. Não associe o sentido da sua vida a realizações aqui da terra. Encontre em Deus o seu lugar de plenitude. Encontre no centro da vontade de Deus o seu lugar de realização. Sinta-se pleno na presença de Deus, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Reitero, é muito importante que nós tenhamos sonhos. É muito importante que a gente tenha objetivos e busque alcançar esses objetivos. Mas não podemos colocar neles o foco da nossa vida. O nosso lugar de realização e de plenitude precisa ser necessariamente no centro da vontade de Deus. Deus é suficiente para nós. E para finalizar esse estudo breve sobre essa temática, eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão. Reflita você mesmo sobre a sua própria vida. Como será que eu estou vivendo? Será que eu estou buscando a Deus para satisfazer a minha vontade? Será que eu estou me sentindo realmente satisfeito em Deus? Será que eu não estou adiando a minha vida para depois de alcançar um sonho? Será que eu não estou resumindo toda a minha vida a um único objetivo? Será que eu não estou me distanciando da vontade de Deus para buscar única e exclusivamente a conquista de um sonho, uma realização pessoal? Que a partir de hoje você possa buscar a sua realização em Deus, buscando conquistar os seus sonhos de acordo com a palavra de Deus e com os princípios nela estabelecidos. Que você consiga construir um relacionamento sólido com Deus e entender que Ele é suficiente para você. E nele você pode se sentir pleno, realizado e que você pode encontrar nele o seu lugar de pertencimento. Que você possa hoje mesmo declarar assim como o salmista: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, porque Ele é suficiente para mim.